E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende a como entender a movimentação do gráfico de uma forma lógica e com razão. Aqui, por exemplo, é mais um movimento de queda, né? Eu acho que eu entrei um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Olha o porquê da minha entrada. Você consegue enxergar aqui a figura gráfica acontecendo? Então, se ele não retornar aqui, ele vai retornar aqui em cima. O meu pensamento é só venda. É só venda. Mesmo eu tendo entrado um pouco atrasado ali, o meu pensamento é só venda. Então, você que está chegando aqui no canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sino de notificações, vai deixando aquele like bonito para que você não perca nenhum das aulas que eu subo aqui todos os dias às 18 horas e 15 minutos. Eu procuro trazer aqui um conhecimento profundo sobre análise gráfica, sobre como você utilizar o gráfico a seu favor, para você conseguir saber ler o gráfico e utilizar o suporte e resistência, as marcações ao seu favor. Vamos lá, fechamento, ó, ficou no 0 a 0. Olha só, olha o movimento que ele fez. Tranquilo, né? Figura gráfica de ombro, cabeça a ombro aqui. Eu só tinha um pensamento a fazer aqui, era uma venda. Então vamos abrir o Euro GBP de novo, vamos dar uma olhada. Ele ficou no 0 a 0, mas por que ele ficou no 0 a 0? Foi aquela entrada que eu fiz, né? O candle, eu entrei para pegar ele no fechamento dele aqui em cima, ó, e ele abriu aqui embaixo. Tranquilo, isso não tem problema quanto a isso. O que nós temos que ter em mente é entender o que o gráfico procura fazer em relação ao ativo. Dá uma olhada, ó, eu tenho essa região e tenho mais aquela região ali embaixo. Será que ele tem força para ir buscar aquela região para depois fazer o movimento? Não tem, porque ele já fez o movimento do ombro aqui, né? Então a perspectiva é que ele rompa o fundo. Então eu vou fazer novamente uma venda na região. Por quê? Ele não tem expectativa para chegar nessa região aqui em cima, né? Por quê? Porque o gráfico já quebrou essa força de alta, ele está procurando venda. Quando eu vejo que o preço está caro, eu tenho que vender. Então ele já não tem mais essa expectativa. Tirando essa expectativa, a expectativa que eu procuro é essa região que está aqui. Deixa eu fazer mais duas entradas aqui para garantir o movimento ao meu favor. Ó, entenda uma coisa. Quando você faz uma marcação, como eu fiz a marcação aqui de resistência, né? Que é a região de oferta. Depois eu voltei aqui e fiz a outra resistência que tem no meio do caminho, que foi onde eu fiz a minha entrada. Você tem que entender que as marcações de suporte e resistência é para você entender onde estão as regiões, para você saber ler o gráfico naquela região para fazer a entrada. Compreendeu? Ó, tá lá, entrada perfeita. A partir do momento que você sabe qual é a região de entrada, como essa região. Por quê? Porque você entendeu que o gráfico, ele está fazendo uma figura gráfica. Olha que figura gráfica que ele está fazendo, lindo. E a qualquer momento ele vai fazer uma correção. Ele pode corrigir tanto nessa região, ele pode corrigir tanto nessa região. Então o que você tem que ficar ligado? Você tem que entender o movimento do gráfico. Você tem que interpretar o gráfico. Você tem que saber ler o gráfico. Ah, Cadu, mas eu fiz a marcação aqui. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu fiz a marcação nessa resistência, eu fiz a marcação nessas resistências, que são as melhores, mas o preço não foi lá. Eu fiquei esperando, o preço voltou no meio do caminho e eu perdi minha entrada. O que você tem que entender é o seguinte, as marcações, para que você marque, as marcações de suporte e resistência é para te ajudar a interpretar o gráfico. As marcações de suporte e resistência é para você te ajudar a saber ler o gráfico. As marcações de suporte e resistência não é para você traçar a linha para você, quando chegar o preço na linha, você entrar. Não é isso. Você viu que eu fiz a primeira entrada aqui, ó, fiquei no 0 a 0. Olha aqui,
Eu esperei preço chegar em linha para eu entrar? Não, eu entrei por causa dessa região aqui, ó. Por causa dessa região. E o preço passou um pouquinho, sem problemas. Por causa da minha entrada eu fiquei no 0 a 0. Se eu tivesse conseguido entrar exatamente aqui, ó, onde foi a minha próxima entrada, tinha dado bom. E eu acabei ficando no 0 a 0. Mas por quê? Porque eu não tenho uma linha como referência. As linhas de marcações ou as regiões de suporte e resistência, elas são apenas referências de região. Eu não posso ficar preso a essa linha que eu marco. Eu tenho que saber ler o gráfico e utilizar as marcações de suporte e resistência a meu favor na operação. Entendeu? Por isso, um padrão de vela é interessante você saber como aplicar ali na região. Por isso que eu deixo este e-book inteiramente grátis para você que quer aprender mais sobre análise gráfica, padrão de entrada, padrão de vela que você pode aplicar. É só entrar aí no meu canal do Telegram, que está tanto no banner do canal como no link da descrição, que é o Treinamento Hunter. Você vai entrar aqui, ó, mensagem fixada, tem os links e faz o download. Aqui dentro você vai ver resultado de alunos, você vai ver as aulas do YouTube. Aqui, por exemplo, é o Djalma. Segundo o saque de hoje, às 2 da madrugada fiz uma retirada de 392 e agora às 4h50 mais uma retirada de 384. Agora vou dormir para 7 horas ir para a barbearia. Valeu, tenha um ótimo dia abençoado, professor. Você também, Djalma. Isso que antes ele já tinha mandado essa retirada de 480, análise gráfica é vida, Deus abençoe você e sua família sempre, mais um saque hoje. Ele nem sabia que depois ia fazer mais esses 2 saques. O Djalma voando, indo muito bem, como qualquer aluno que se dedica e procura conhecimento. Essa aqui é a Joyce, ó. A Joyce fez um 3 a 0, só saiu 2 entradas aqui para caber na postagem. Gratidão pelos ensinamentos, que Deus te abençoe, análise gráfica liberta mesmo. A Joyce estava com um errinho na análise. A Joyce é aluna, né? Todas as postagens aqui são de alunos. Ela estava com um errinho na análise aqui. Foi corrigir aquele errinho, aquele detalhe, pronto, as coisas começaram a funcionar. Essa é a importância do suporte, gente. O que adianta você ficar estudando, mas não ter ninguém para conversar, para te ajudar a corrigir? Quem está no treinamento tem esse suporte direto comigo, onde eu vou te auxiliando a ajustar esses erros para você aprender de uma vez por todas como funciona o gráfico. Olha essa sequência linda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa noite, professor Cadu. Como o senhor está? Estava um pouco distante dos chats, mas sempre vendo suas aulas. Devemos sempre elencar nossos objetivos. A análise gráfica com toda certeza está na minha lista. Obrigado pelos ensinamentos. Estava focado em um concurso público, enquanto o mercado financeiro é minha renda extra, mas com fé em Deus passará a ser principal. É isso aí, Wanderson. Se não me falha a memória, o Wanderson já é funcionário público municipal, né? Ele já tem uma estabilidade, mas ele quer que a análise gráfica seja o principal motivo aí do seu sustento. Aluno aí mandando muito bem também. Boa noite, Cadu. Hoje foi 4 a 1, tomei um loss, entendi o porquê. Como diz, não tem problema. Fui lá e corrigi em outro ativo. O importante é que se manter frio e enxergar a razão para fazer a correção do erro. Por hoje é só, muito obrigado, tenha uma boa noite, uma excelente semana, abração. Então aqui, ó, você vai ver resultado de alunos, ó, 5 a 0. Entra aqui, você mesmo que é seguidor do YouTube, baixa o e-book e aproveite e vai aprendendo com os alunos. Aqui também você vai ver mensagens, ó, se você tiver alguma dúvida, lá no Instagram me manda uma mensagem, tem alguma dúvida? Quer saber como entrar no treinamento? O link está aqui junto com o meu WhatsApp, você pode tirar suas dúvidas. Lembrando que o treinamento está com 60% de desconto, o seu acesso é para a vida toda e o suporte é direto comigo, tá bom? E não tem aluno, equipe que vai sanar as suas dúvidas, sou eu mesmo, é diretamente comigo que você fala, tá bom? Então se você tem interesse, ser como os alunos aí, como o Djalma, a Joyce, o Wanderson, batendo meta aí como eles o enviaram, é só entrar em contato aí pelos links, pelo meu WhatsApp, pelo Instagram ou aqui pelo YouTube que eu deixo o link para você, tá bom? Então tá aqui, ó, a figura gráfica que eu mostrei, o gráfico fazendo, depois desse 0, né, na entrada o entendimento foi perfeito, porque era de baixa, só que na hora da execução a entrada saiu muito acima e ele acabou fechando me dando 0 a 0. Aí depois esperei o momento certo,
tracei algumas linhas para você entender as regiões de suporte e resistência e fiz a minha entrada. Vamos continuar? Vamos lá, fiz uma entrada aqui de 3-0 já. EuroJPY, olha o gráfico, olha que coisa horrível, né? Olha que coisa horrível. Esse gráfico, ó, ele tem dois pontos aqui. Ele tem esse ponto, ele tem este ponto. Esses pontos são o quê? São pontos de suporte, são pontos de correção. Então eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu tenho este ponto aqui. Depois eu tenho um ponto de resistência. Que ponto que é? É esse ponto aqui. Então o gráfico trabalhando acima daquela região. Olha só, rompeu, o gráfico rompeu, tá querendo vir buscar fundo, sobe um pouquinho então, sobe um pouquinho que eu vou pegar com duas taxas para baixo, sobe mais, não, eu vou pegar para cima mesmo que ele vai, não computou? Tranquilo, tranquilo, o tempo para essa opção já terminou, tente novamente. Então eu ia pegar ele para cima, talvez vamos tomar um loss aqui, né? Eu acredito que ele tenha força de reação, é porque o gráfico está bem volátil, com muito pavio, mas eu acredito que pelo menos um 0-0, né? Mas, pô, 0-0 é chato. Ou ele dá o loss ou dá a vitória. Sobe um pouquinho aí para dar a vitória para nós. Isso, tá lá. Tá lá. Eu ainda, quando o gráfico chegou aqui, ó, você consegue ver o pavio? Perdão, gente. Você consegue ver o pavio dele aqui, ó? Quando ele chegou aqui, ele veio até aqui. Você viu que eu tentei comprar de novo. Eu tentei fazer a compra novamente. Por quê? Quando o gráfico está com esse monte de pavio aqui, gente, quando ele está com esse monte de pavio, não me assusta essas movimentações. Eu tenho que ter ideia onde está o fluxo do movimento. Onde está o fluxo do movimento? Onde está o dinheiro no mercado? O dinheiro do mercado está aqui nessa região. Está no corpo. Está no corpo do candle. Então você percebeu que todas as vezes que o gráfico chegou no pavio, retornou, chegou aqui, retornou, chegou aqui, retornou, chegou aqui, retornou, chegou aqui, retornou. Quando ele faz esse pavio gigante, ó, ele parou aqui. Eu fiz mais duas entradas tentando pegar ele no retorno. Só que não computou, ele retornou acima. Agora olha que interessante. Eu tracei aqui a resistência, tracei o suporte e tracei o suporte. Ah, Cadu, você entrou porque tocou na linha, entrou? Não, gente. Mesmo porque, ó, você ia ficar nessa dúvida aqui, tanto porque aqui tem pavio de marcação e tem corpo de marcação. Vou até mudar a cor para você entender o que eu estou falando. Porque pode ser que eu falo. Tem gente que fala que eu não ensino as coisas aqui no YouTube. Imagina se eu ensinasse, né? Olha só, então, aqui é a marcação. Marquei no corpo. Dá uma olhada. Eu fiz a compra aqui porque ele tocou na linha? Não, gente. Eu fiz a compra aqui porque o gráfico, olha como que o gráfico está trabalhando aqui nessa região. Ó. Ele está travado no preço. Ele não está buscando essa região abaixo. Então eu sei que enquanto ele estiver nessa região daqui para cima, que foi a linha primeira que eu marquei, eu sei que ele está trabalhando comprado, eu sei que ele está trabalhando em demanda. Claro, agora ele rompeu, veio aqui porque esse movimento de pavio aqui já deu força para que ele continuasse uma queda. Olha o pavio dele aqui. Só que enquanto ele está nessa região, eu sei que ele está travado ali. Então, para que funcionam as marcações de suporte e resistência? Por que eu marco suporte e resistência? Eu marco suporte e resistência para ter a referência do que eu vou fazer no gráfico. Eu não marco suporte e resistência porque quando chega lá na minha marcação eu tenho que entrar. Não, eu tenho que saber como é que o preço chega na região e aí sim eu faço a minha entrada. Eu tenho que entender o movimento gráfico, aí sim eu faço a minha entrada. Eu tenho que entender o movimento gráfico e aí sim eu faço a minha entrada. Compreendeu como é que faz? Buscando. Ó, a Siri está aqui conversando comigo, falando buscando. Deixa eu desligar aqui. É que eu deixo o telefone ativo porque às vezes tem algum aluno, alguma coisa, e a Siri ouve minha voz aqui e quer interagir comigo. Bom, entenderam, né? Então fiz essa entrada aqui, ó, no 0-0, em cima da marcação que eu fiz. Fui lá, entendi o movimento, né? Clássico, figura clássica, fui lá e fiz o movimento.
Aqui é a mesma coisa, entendi o preço segurando aí naquela região, fiz a entrada ali, entrada também tranquila, apesar de ter dado aquele susto no final. Ó, GBP-JPY tá a mesma coisa, o ativo tá do mesmo jeito, não quero passar susto aqui não. GBP-JPY. EURUSD, ó o nosso querido aqui EURUSD. Vamos ver o que o EURUSD tem a nos apresentar. Ó, gráfico trabalhando. Olha que movimentação. Este candle aqui, gente, você acha que é um candle saudável? Não é, né? Não é um candle saudável, é uma movimentação meio fora da razão do movimento. É um candle que ele está fora daquilo que o gráfico apresenta para nós. Então, chegamos numa região, num momento que o gráfico está fazendo uma movimentação, com certeza alguma notícia. Então, por enquanto, eu vou ficar de fora. Só que se a notícia está aqui trabalhando justamente em EURUSD, ele pode afetar todo o mercado. Deixa eu dar uma olhada em outro ativo. GBP-USD, vamos ver como que está trabalhando, se tem essa movimentação também. Aparentemente sim, aparentemente tem essa movimentação, só que aqui ainda está com, perdão, aqui ainda está com muito pavio. Bem, olha só essa estrelinha que ele deixou aqui, ó. Quantas pessoas tomaram loss só por causa disso aqui? Ou porque continuou o movimento, ou porque continuou o movimento, ou porque corrigiu o movimento. Gente, isso aqui, ó, cuidado com um movimento como esse. Isso aqui não é um movimento lógico do gráfico. Então você precisa entender o que o gráfico está fazendo. Agora o candle vai chegar nas marcações, ó. Por que eu falo para você das marcações? Eu tenho aqui o corpo, ó, eu tenho corpo e pavio aqui nessa região. Eu tenho aqui em cima novamente, ó, corpo, também tenho pavio naquela região, e eu tenho essa região aqui, ó, onde ele já rompeu essa região. Então eu tenho 3 movimentos gráficos aqui que eu posso pensar nesse ativo em fazer alguma coisa. Eu posso tanto pensar comprar, pensar vender, porém ele já está numa região que se torna uma região mais difícil dele passar. Essa região aqui principalmente, a de cima. Essa de baixo nem tanto, mas eu estou de olho nessa de cima aqui. Ó, ele já chegou aqui, já começou a perder força, já começou a mostrar a perder força nessa região, ó, já está vindo buscar aqui embaixo. Então ele já fez um movimento, ele está fazendo um movimento como esse aqui, ó, ele já fez um movimento, já está fazendo um movimento de queda, então agora eu esqueço esse ativo. EURUSD já foi, GBP-USD, ó, fazendo aquela movimentação novamente, deixando o candle naquela região, pavio de novo, pavio. Ah, Cadu, qual é essa região? Ó, essa região que ele está fazendo é isso aqui, ó. Não tem outra questão a ser vista. Agora tem aqui também que ele fica travando. Por que eu marco regiões? Para você entender como o gráfico se movimenta. Eu vou trabalhar e interagir com o preço de acordo com as possibilidades que ele faz diante do gráfico. Eu não vou sair aplicando a minha entrada de qualquer forma. Eu tenho que entender a movimentação. Pronto, ó, fez a movimentação para cima. Ainda está nessa região, deixa eu fechar aqui o GBP-USD. Vamos para o USD-JPY. O USD-JPY, olha que gráfico. Jesus. Funciona com uma certa lógica, mas nem tanto assim com lógica. Muitos pontos próximos, ó, da movimentação. Por enquanto nada a ver, nada. Agora a gente já acabou todos os ativos abertos aqui, agora eu vou voltar lá no EURO-GBP de novo. Lá no EURO-GBP novamente. Ele já veio tocar essa região. O que eu posso fazer? Vou continuar a queda dele aqui. Vou continuar a queda da região. Por quê? Você viu aí que eu marquei as regiões, né? Algumas regiões não obedeceram o movimento gráfico. Ó. Então aqui é uma região de suporte. Vamos voltar para o ativo que nós trabalhamos, né?
aqui é uma região de resistência. Pronto, marquei. Cadu, isso significa que eu tenho que fazer um movimento quando ele chegar na linha? Não, a linha é uma referência de região. Ó, eu estou entregando aqui na aula algumas coisas que podem mudar sua análise quando você olhar para o gráfico. As linhas são referências. Você nunca pode utilizar uma linha como algo absoluto no seu trade. Nunca. Você tem que saber analisar o gráfico, você tem que saber ler o gráfico e utilizar as marcações de suporte e resistência para te auxiliar no trade. Tá lá, ó. Tá lá. Você vê que é a escolha do gráfico? Esse gráfico é aquele gráfico que nós analisamos desde o início, né? Que eu fiquei no 0 a 0, depois eu fiz 3 entradas. Porque ele está fazendo aqui ó, uma figura gráfica, o movimento está claro. Tem razão. Os outros gráficos, todos que nós passamos por ele, tinha lógica e razão? Não tinha. Eu ia ter que esperar mais tempo aqui. Então voltei nele. Olha aqui, fiz minhas marcações. Fiz marcação de resistência, fiz marcação de suporte. Região de oferta, região de demanda. Eu trabalhei chegando na linha? Não. As marcações de suporte e resistência são referências da região. Então aprenda uma coisa. Aprenda a saber ler o gráfico para utilizar as marcações de suporte e resistência a seu favor na análise do gráfico, nas suas entradas. É isso que você tem que fazer. Cada marcação que você faz é para você entender o contexto do gráfico e a movimentação. Se você vai utilizar exatamente a região onde você marcou, isso só o gráfico vai te dizer. Não é um bolo pronto, não é uma receita pronta. Muitas vezes eu marco, tanto é que eu nem marco aqui, vocês veem que eu não marco, porque eu já vou fazendo no olho, vou vendo no olho. E às vezes o gráfico nem se aproxima da região. Porque eu tenho que entender que aquela região é uma região de suporte, é uma região de resistência. Então ele pode chegar a romper, ele pode chegar a transpassar, ele pode chegar a acumular, ele pode fazer inúmeros movimentos. Só que eu tenho que entender. Como aqui, ó. Se eu vi que aqui era uma resistência e aqui eu vi que era um suporte, e ele deixa um pavio gigantesco desse, o que acontece a maioria das pessoas? Ah, um pavio desse é força, aí eles falam assim, né? A maioria aí. É força de compradores, é força dos bulls, é força dos touros, eu tenho que comprar. É força deles, mas quem que venceu a batalha aqui? Os ursos, né? Dá uma olhada aqui, ó. O candle terminou de que cor? Vermelho. Então ele ainda vai buscar a região de correção. Depois, se ele vai corrigir exatamente onde você deixou a sua linha, isso é outra história. Mas o que você tem que fazer é entender a região. Tanto é, ó, que dá uma olhada. Olha o que aconteceu aqui. O gráfico veio buscar onde? Região, ó. Tem muita gente que pode ter entrado ali na região e falar assim, ah, ele rompeu. Não, ele não rompeu, gente. Ele está dentro da região. Isso aqui é uma região. Isso aqui é uma região. Então você tem que entender que as marcações são para te auxiliar. Aprenda como marcar suporte e resistência no gráfico. Aprenda a fazer as marcações de suporte e resistência para que você aprenda a interpretar o gráfico nessas regiões. Aprenda a marcar suporte e resistência de forma correta para que você interprete o gráfico nessas regiões, ou saiba interpretar o gráfico nessas regiões. As marcações de suporte e resistência nada mais são que regiões de topo e fundo no gráfico onde tem liquidez. Pronto, é isso. A partir desse momento que você marcou essas regiões, são referências para o movimento do contexto gráfico. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. Entradinha aqui em Euro GBP, né? Que eu tive que retornar, que não tinha mais ativo aberto. Depois Euro JPY, aquela entrada que, né, deixou com fôlego um tanto quanto muita gente suspirou aí. E também Euro GBP, essas 3 entradas lindas aqui, né, 3 taxas lindas. Então 3, 4, 5. 5 entradas a 0, né? Porque essa outra entrada aqui eu fiquei no 0 a 0. Compreendeu? Compreendeu como é que se faz? Compreendeu que não é só traçar uma linha, é saber como que o gráfico chega até as regiões para você analisar? É entender o price action na região, como que está sendo a ação do preço na região. Aprenda a fazer as marcações de suporte e resistência para analisar a ação do preço na região de suporte e resistência. É isso que vai fazer com que você faça uma entrada ou não. Então, aprenda a marcar suporte e resistência de forma correta para utilizar o price action
nas operações. E aí você vai ver como as coisas vão mudar e vão melhorar muito na sua análise, tá bom? Se você quiser aprender a fundo, como os alunos aí que eu acabei de postar, que você viu no início da aula, você será muito bem-vindo. O treinamento continua aí com super desconto de 60%, onde o seu acesso vai ser para a vida toda e o Tira Dúvidas direto comigo. Você que está chegando agora no canal aqui do YouTube, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Nós temos aulas todos os dias aqui às 18h15 para eu poder te ajudar a fazer você se desenvolver, a desenvolver a sua habilidade e fazer com que você entenda esse mercado e como operar de forma tranquila, como analisar o gráfico de forma correta. Tá bom? Então eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.